Graça e paz, queridos. Estamos ao vivo e hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é o poder do discipulado. Está aqui comigo pastor Robson Lins. Amém. Pastor Robson vai bater um papo comigo hoje e nós queremos de alguma forma edificar a tua vida. Você que está aí acompanhando esta live, eu quero pedir em nome de Jesus que você já compartilhe aí, convide seus amigos para estarem ouvindo aquilo que Deus tem para a tua vida nesta noite. Pastor Robson está aqui comigo hoje e vai nos falar um pouquinho da sua experiência com o discipulado. Pastor Robson já caminha comigo há quase 11 anos, é isso? Quase 11 anos e passou por todo esse processo de discipulado. Hoje é um pastor, um discipulador, e ele vai compartilhar conosco um pouco da sua experiência, tanto como discípulo e também como discipulador. Pastor Robson, em nome de Jesus, dá aí uma boa noite para a galera e já traz aí para a gente a sua experiência com o discipulado. Amém. Graça e paz, queridos. Graça e paz você aí de casa. Que Deus te abençoe por estar entrando agora ao vivo, né, para nos assistir, para nos ouvir. E esse é um tema assim muito importante, né, para a igreja, né, no coletivo e também no individual, né? Esse tema do poder do discipulado. Por quê? Porque para mim atingir níveis que eu atingi hoje, eu tive que passar por esse processo. Talvez alguém que está me assistindo do outro lado aí já me conheceu bem antes de eu ser cristão e sabe muito bem do que eu estou falando, né? E minha experiência com o discipulado foi uma experiência muito árdua, né? Muito árdua e também impactante. Por que impactante? Porque eu conheci a Cristo há quase 11 anos atrás e através do processo do discipulado foi aonde eu tive que me desconstruir. Essa é a verdade, né? Que o discipulado, quando ele é aplicado, ele desconstrói a nossa natureza mundana e pecaminosa, né? E nos constrói agora uma natureza do céu, né? Uma natureza divina. Então o meu processo foi esse, né? Se desconstruir para ser construído. Então, durante a caminhada, né? Para quem não sabe, um ex-dependente químico, né? Que passou 12 anos, praticamente 12 anos aí envolvido com droga e outras coisas mais pervertidas, eu tive que, né, ser processado. Então, a ferramenta poderosa para a minha vida espiritual foi o discipulado, né? Foi a desconstrução do velho Robinho para a construção do novo homem, né? O velho homem ficou para trás, as coisas velhas realmente ficaram para trás. E eu tive essa experiência com essa ferramenta poderosa que é o discipulado. Então, a importância é essa, você se doar. Eu quero começar falando assim, apóstolo. Nós temos que se doar para o discipulado. Então, você que está ouvindo, do outro lado aí, está nos assistindo, talvez a sua dificuldade é se doar para o discipulado, porque essa palavra, apóstolo, para muita gente ainda ela não soa de uma forma formidável e não soa de uma forma confortável. Por quê? Porque é onde nós temos que aprender a se expor. Então, quando eu me expus, está aqui meu apóstolo, que já caminhamos junto há 11 anos, Sim. Né? 11 anos aí de processos e ainda nós estamos sendo processados, eu continuo sendo processado agora em outros níveis, né? Ele me conheceu no começo da minha fé, no começo da minha conversão, foi uma ferramenta que Deus usou para processar minha vida no discipulado, então eu tive que aprender a me doar, né? Verdadeiramente, tive que aprender a me doar, aprender que eu precisava mesmo me desconstruir. Eu tinha ideias, convicções, assim como todo mundo vem para Jesus. Tem as suas ideias, tem as suas convicções, tem as suas crenças, que é muito diferente, né? Tem muita diferença de crença para fé. Eu tinha as minhas credices, né? Se é que assim eu posso falar. Tinha as minhas credices, que era muito diferente da minha fé. E através da ferramenta do discipulado, eu fui sendo construído, sendo gerado no mundo espiritual. Então hoje esse tema é um tema assim, muito importante, porque é uma ferramenta que desata. Através desses quase 11 anos, eu pude experimentar coisas sobrenaturais. Eu falo de coisas do céu, não coisas da terra. E antes de entrar nessa live, eu estava estudando um texto que vem de João, capítulo 3. Se eu não me engano, o verso 30 ou 31, que fala assim que
aquele que vem do alto é sobre todos, e aquele que vem da terra, ele só sabe das coisas da terra. Então, quando você entra no processo do discipulado, você começa a conhecer realmente quem é Jesus. Porque aquele que vem da terra só sabe e só fala das coisas da terra, mas quem vem do céu, que é o próprio Jesus, ele fala das coisas do céu. Então, eu fui introduzido nessa ferramenta, comecei a aprender as coisas do céu. Coisas que muitas das vezes você num culto coletivo vai ter muita dificuldade de entender. Coisas que num culto coletivo, num ambiente com muitas pessoas, com 2 horas, 3 horas de culto, você vai ter muita dificuldade de absorver. Mas quando você entra para o discipulado, quando você entra, né, para o relacionamento, na verdade o discipulado fala muito do relacionamento, e o discipulador começa a ter uma atuação bem direta na tua vida, você começa a entender e absorver melhor as coisas espirituais. Então, agora, presta atenção você, um ex-dependente químico que só de overdose, Deus me livrou de 3 overdoses, né? Usava muita cocaína e outras coisas mais. Agora, absorvido agora com as coisas do céu. Então, eu quero dizer para você que está em casa aí, isso é possível. A ferramenta do discipulado, ela te leva de volta para Deus. Né? Ela traz as coisas espirituais para a tua vida e as coisas sobrenaturais começam a ser agora rotina para você. Então, eu tenho muita coisa para falar, mas eu vou fazer por processo. Calma. Nós percebemos que ele tem bastante coisa para falar. Percebemos. Queridos, quando nós falamos de discipulado, eu também tenho a minha experiência com o discipulado. E eu recebi a Jesus com 7 anos de idade. 7 anos de idade. Lá se vão quase que 31 anos dentro desse contexto de igreja. 31 anos. E dentro desse período, eu vivi aquele momento do crente nominal, aquele crente que ia aos domingos à igreja, aquele crente que fazia parte da estatística, aquele crente que tinha uma Bíblia, mas que não tinha uma vida que condizia com aquilo que ele declarava ser. Entende? Talvez você está me ouvindo aí e você esteja na mesma situação. Nós hoje temos milhares de pessoas dentro de uma estatística que diz que já somos milhares no Brasil, mas quando nós olhamos e fazemos um exame mais apurado, nós percebemos que são apenas crentes nominais, são apenas pessoas que estão fazendo parte da estatística. E a minha vida começou a mudar realmente quando eu experimentei o discipulado de uma forma real, de uma forma prática, tá bom? O discipulado, ele é libertador. O discipulado, ele é a ideia de Deus, tá bom? O discipulado é uma ideia de Jesus. O ministério de Jesus gera em torno do discipulado. Quando nós falamos de Jesus no Novo Testamento, você vai perceber que Jesus, ele curou enfermos, expulsou demônios, ressuscitou mortos, multiplicou pães, ele alimentou multidões, mas todo o ministério de Jesus se resume no discipulado de 12 homens. Então hoje nós estamos batendo um papo aqui e nós gostaríamos muito que você pudesse absorver aquilo que vai ser ministrado aqui, porque nós não estamos falando de algo que nós lemos no livro. Nós não estamos falando de algo aqui que nós ouvimos alguém falar. Nós estamos aqui, somos testemunhos de que o discipulado dá certo. O discipulado dá certo. Eu experimentei, perto aí dos 12 anos atrás, né? Eu comecei a ter um discipulado agora já como pastor, já como um pastor que presidia um rebanho. Então eu tive a oportunidade de ser abençoado por Deus, por um discipulador, né? Meu discipulador, meu apóstolo Natanael Solis. Se estiver aí me ouvindo, um abraço, meu apóstolo, Deus te abençoe, tá bom? Deus te abençoe. E eu vou dizer que foi um momento de muita dor. O meu discipulador, ele chegou na minha vida num momento de muita dor. Ele chegou na minha vida num momento de muita confusão, porque alguém que já estava caminhando aí tantos anos dentro da igreja e com tantas coisas ainda confusas dentro de mim. E o meu discipulador,
meu apóstolo, ele foi uma ferramenta de Deus, primeiro para me trazer de volta, né? Me trazer de volta ao bom senso, me trazer de volta talvez ao equilíbrio, porque naquele momento eu estava totalmente desequilibrado emocionalmente, passando por dificuldades em todos os níveis que você imaginar, mas o discipulado, ele começou a transformar a minha vida. Começou a transformar a minha vida. Então, nós estamos aqui hoje para partilhar com você. Eu acredito que esse assunto é um assunto importantíssimo, né? Porque a Igreja de Jesus, ela precisa entender que nós somos chamados para fazermos discípulos, para construirmos discípulos. Essa é, de fato, a verdadeira missão da igreja, discipular as nações da terra. E aí eu quero já começar nesse assunto, né? Espero que você fique aí um pouquinho, nos aguente, né? Escute aí um pouquinho, eu tenho certeza que Deus vai ministrar a tua vida. Qual é o preço do discipulado? Alguém fala, poxa, legal, discipulado, eu quero ser discipulado, mas você está disposto a pagar o preço? Você sabia que existe um preço para o discipulado? Existe um preço. Eu vejo muitas pessoas que elas querem, mas não estão dispostas a pagarem o preço. E aí, Pastor Robson, qual seria o preço do discipulado? Bom, esse é um tema que eu gosto bastante. Agora há pouco eu conversava com o apóstolo sobre esse tema, sobre o preço, né? O preço é a renúncia. E eu quero, apóstolo, citar aqui uma frase, né, de um dos maiores pregadores que a terra já viu, Sim. pastor Billy Graham, que já foi recolhido pelo Senhor, dorme do Senhor. Ele diz algo que é muito importante, né? Que a salvação, ela é de graça, mas o discipulado, ele custa tudo que nós temos. Então, como o apóstolo disse aqui no início, né? Muitas das vezes a gente fala assim, eu quero ser discipulado, eu quero ser discípulo. E há quem diga, né? Eu vejo até pregadores pregando dizendo, olha, Jesus não quer nada de você, vem ver como você está, não existe nada que Jesus venha cobrar de você. Mas se você analisar, né, a característica de Jesus no discipulado, existe sim um pré-requisito para você caminhar com Jesus. Existe sim um pré-requisito para você ter uma vida de discipulado. E qual é um dos pré-requisitos de Jesus para nós termos uma vida de discipulado? Qual é um pré-requisito que você que está me assistindo aí, está nos assistindo aí, precisa preencher para ter uma vida de discipulado? Lá vai. O pré-requisito da renúncia. O próprio Jesus disse em Lucas 14, 33, aquele, pois, que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser o meu discípulo. Então aqui já quebramos aí muitos tabus, dizendo assim, não, você pode vir, você pode fazer do jeito que você quiser. Jesus não deixa nenhum pré-requisito, deixa sim. Para caminhar com Jesus na vida do discipulado, nós temos que preencher esse pré-requisito que é a renúncia. Então, para mim particularmente, foi um preço, porque me doeu bastante renunciar quem eu era para ser quem eu sou. Talvez, essa aqui é uma rema para você, talvez a sua dificuldade é renunciar quem você é para se tornar quem Jesus quer que você se torne. Então, aí é um primeiro tópico muito bom de trabalhar, que é a renúncia. Sim, quando nós falamos de discipulado, Pastor Robson, a gente precisa entender que o discipulado ele vai envolver diretamente o relacionamento, né? E você vai entrar num nível de exposição que talvez você nunca viveu. Então, aí é onde que entra a questão da renúncia, né? A questão de eu ter que expor a minha vida, eu tenho que renunciar às minhas vontades, e não existe discipulado só dizendo sim, né? Eu no momento do meu discipulado, e até hoje, eu continuo sendo discipulado, que isso fique claro, porque tem pessoas que elas acham que o discipulado é um curso, né? Eu vejo em alguns lugares assim, vai ter 3 meses de curso de discipulado, né? Tem algumas pessoas aqui, por isso que eu estou olhando para ali, tá aqui o Luan, a Juliana está ali, a Joana, a apóstola Beth ali atrás, tem uma galera aqui. A equipe técnica está a equipe técnica está aqui atrás.
né? Mas o que acontece? O discipulado, ele não é um cursinho de três meses, né? Não é um cursinho de 3 meses. A gente costuma dizer que o discipulado é vida da vida, né? O discipulado é relacionamento. O discipulado, ele vai custar um preço, né? Eu vou ter que abrir mão de muita coisa. Quando Jesus ele vai chamar lá os discípulos, eles tiveram que abrir mão das redes, eles tiveram que abrir mão dos seus trabalhos, eles tiveram que abrir mão do seu tempo. E teve até um questionamento. Pedro até questionou, né? Sim. Esse questionamento veio através de um encontro que Jesus teve com o jovem rico, que fala da renúncia também. Todo mundo já ouviu falar desse sermão do jovem rico, que o jovem rico teve o seu semblante descaído porque não quis renunciar às suas riquezas. Aí então Jesus disse, é mais fácil como é que é agora eu não lembrei. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha. Amém. Glória a Deus. Do que um rico herdar o reino de Deus, o reino dos céus. Aí a gente vê um prenúncio da renúncia. Depois desse episódio onde o rico não quis andar com Jesus, ele deixou bem claro que as coisas, as riquezas possuía ele, e ele saiu, né, não andou com Jesus. Lá na frente Jesus falou assim, peraí, e nós agora? Nós estamos acompanhando o caso de alguém que não quis renunciar. Agora, entra para você agora. E eu que renunciei tudo para andar contigo. O que nós receberemos é uma coisa que muita gente também tem que aprender hoje. A renúncia, ela tem uma recompensa. Não existe renúncia sem recompensa. Porque Jesus disse, vocês, em outras palavras, vocês que renunciaram pai, mãe, família, irmãos e irmãs, aquele que renunciou tudo para andar comigo, fique sabendo que será recompensado 100 vezes aqui na terra e por fim terá a vida eterna. Então a renúncia tem a sua recompensa, tanto aqui na terra e por fim a vida eterna. Queridos, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. O discipulado, ele é de uma importância sobrenatural. Por quê? Só o discipulado pode gerar homens do reino. Só o discipulado pode gerar homens do reino. E eu preciso entender que não é qualquer pessoa que está habilitada a discipular. Isso é muito forte, né? Quem você ouve governa a sua vida. Quem ministra o teu coração governa a tua vida. Então eu preciso ser cauteloso e saber quem está ministrando a minha vida. A quem eu estou ouvindo. Entende? Percebe, pastor Robson, que eu vejo muitas pessoas hoje que elas ouvem muitas coisas. Hoje a internet é uma ferramenta poderosa. É uma ferramenta que deu voz a muita gente, né? Inclusive para nós. Imagina, quem imaginou que um dia nós ia estar sentado aqui, e isso é uma das coisas boas que essa quarentena nos proporcionou, né? Eu quero dizer uma coisa para você que, olha só que coisa linda. Nós temos hoje acesso a muitas famílias, a muitos lares. Temos aí muitas pessoas agora nos ouvindo, mas olha o perigo também disso. Tem pessoas que estão o dia inteiro ouvindo lives, ouvindo pregações, e muitas das vezes elas não têm conhecimento do caráter, da essência dessas pessoas. E às vezes se ouve muitas coisas que, de vez de trazer esclarecimento, de vez de trazer edificação, traz dúvida, traz confusão, né? Então, deixa eu explicar uma coisa para você em nome de Jesus. Você precisa ter um discipulador. E você precisa conhecer a idoneidade desse discipulador. Você precisa conhecer a família dele, você precisa saber quem ele é. Porque você não pode simplesmente entregar a sua vida na mão de qualquer um. Quem está me entendendo aí? Compreende o que eu estou dizendo? Pastor Robson, olha só que coisa louca. Hoje em dia as pessoas, não, todo mundo é especialista. Os especialistas do Google, os especialistas do YouTube,
os especialistas de tudo, né? Hoje em dia tem especialista para tudo, que nunca foi numa faculdade, que nunca teve uma experiência real. Então, deixa eu dizer uma coisa. Primeiro ponto que eu gostaria de deixar aqui bem claro. O teu discipulador, ele precisa ser uma pessoa comprometida com Cristo e com sua palavra. Quem não nasceu de novo não tem condições nem de ser discipulado, nem de discipular ninguém. Primeira coisa que a gente precisa entender. Tem um ponto importante também, a questão do ouvir. Uma vez estudando o livro de Gênesis, na questão do discipulado mesmo, como eu disse aqui no início, é uma doação. Se você não está disposto a ouvir, você não terá êxito para falar também. Então, quando Eva, né, deu ouvido para a serpente, que figura lá o próprio Satanás, quando deu ouvido para a serpente, porque então o orientador era Deus no Éden. A voz que governava o Éden era a voz de Deus. A voz que predominava no Éden era a voz de Deus. Os estatutos que predominavam no Éden, estou falando agora de ouvir, tá? A importância de ouvir. Os estatutos que predominavam no Éden eram os estatutos de Deus. Deus era soberano no Éden. Até que um dia Eva decide dar ouvido para a serpente. Então, quando, né, se desvinculamos do nosso discipulador, do nosso líder, da voz do Senhor, porque o discipulador, ele é um veículo de Deus, ele é um instrumento de Deus, ele é um porta-voz de Deus para o discípulo. Então, o discipulador tem essa responsabilidade de transmitir as verdades de Deus para os seus liderados, para os seus discípulos. Quando Eva já não decidiu ouvir outra voz diferente no Éden, repara aí que Adão começou a ouvir Deus com desconfiança. Aquilo que o apóstolo falou traz mais confusão, né? Conseguimos aqui entender que quando nós não ouvimos a voz do nosso discipulador, que é comprometido com Deus, começamos a ouvir as coisas de Deus com desconfiança. Então, isso traz muita confusão. Ao invés de trazer edificação, traz muita confusão. No Novo Testamento, lá na frente, 2.000 anos-luz lá na frente, o próprio Jesus, em alguns ensinamentos de discipulado, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Pegando o ponto do nosso apóstolo, que tudo que nós ouvimos nos governa. O próprio Jesus disse: as minhas ovelhas que ouvem a minha voz, me seguem. Jamais seguirão o estranho. Você consegue entender? A importância de você dar ouvido para a sua discipuladora, a importância de você dar ouvido para o seu pastor, para a sua pastora, a importância de você ser liderado e de você ser liderada por uma voz que é comprometida com o céu. Quando você se desvincula do seu líder, do seu pastor, da sua pastora, e começa a ouvir outras vozes sem fundamento, você começa a ouvir as verdades de Deus com desconfiança. Então que nessa noite você seja liberto na sua mente, né? Se você deixou de ouvir o seu discipulador, que tem uma vida reta com Deus, volte para a essência, volte a ouvir o instrumento que Deus colocou na tua direção para transmitir as verdades de Deus. Preste atenção que o pastor Robson estava falando aqui, da importância de eu ouvir o meu discipulador, da importância de eu ter alguém que fale ao meu coração. Preste atenção que hoje nós vivemos um grande problema, uma problemática hoje na igreja pós-moderna, é o fato de que alguns dizem assim: não olha para a minha vida, porque senão você vai se desviar. Já ouviu isso alguma vez na vida? Não, eu estou pregando aqui, mas não olhe para mim não. Então olha só que loucura é essa. A pessoa está ministrando um remédio que não funcionou nem para ela. Entendeu? E quando eu vou para a Bíblia, isso cai por terra, porque eu vejo lá em Atos capítulo 3, quando Pedro vai entrar lá dentro do templo, que ele vai fazer um milagre lá, que ele cura aquele cidadão que estava à porta formosa, ele vai dizer: olha para mim, olhe para nós. Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta aí, anda. Paulo, ele vai escrever aos Coríntios dizendo: olha, sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então entenda uma coisa aqui, ainda falando
da idoneidade do discipulador, né? Ainda falando da importância do discipulador ser alguém que é discipulável, né? Porque tem muita gente que não quer prestar conta para ninguém, muita gente que você não sabe nem quem é o pastor dele, e ele quer falar na tua vida, ele quer ministrar a tua vida. Então entenda uma coisa, isso aqui não é um modelo A ou um modelo B, isso é Bíblia. Isso aqui é Bíblia, meu irmão. Isso aqui é Bíblia. Eu não posso curar um doente se eu estou doente. Eu não posso guiar um cego se eu sou cego também. Entende? Tem gente que está vivendo uma vida de engano ou de auto-engano. E às vezes ele não tem experimentado, olha como é que isso aqui é sério, ele não tem experimentado uma vida espiritual de êxito, ou ele não tem experimentado a abundância de uma vida espiritual pelo fato de ele não ter sido discipulado. Porque qual é o papel do discipulador? O papel do discipulador não é te manipular. Não é verdade? Eu não posso manipular. Embora muitas pessoas achem que o discipulado seja manipulação. Entendeu? E não é manipulação. O discipulador não é para se meter na sua vida. O papel do discipulador é ensinar códigos. Códigos. O papel do discipulador é ensinar princípios. O papel do discipulador é ensinar o caminho. Entende? E quando você tem um discipulador comprometido com Cristo, comprometido com a sua palavra, que tem uma vida íntegra e que conhece os códigos, meu Deus, isso é muito forte. Porque eu não posso dar dinheiro ao Robinho. Se bem que nem tenho, né? Talvez o grande problema de alguns pais, para que você entenda o que eu estou falando, é que ele acha que é importante deixar uma herança para o filho. E na verdade, a herança não vai fazer muita diferença se você não deixar um legado. O discipulado é transferência de legado. Porque quando eu ensino princípios, eu gero alguém capaz de usufruir da bênção de Deus. Porque não adianta a gente... Nós viemos de um contexto de igreja, e eu quero, em nome de Jesus aqui, dizer a você que eu não tenho nada contra a esse modelo de igreja. Mas eu preciso dizer isso aqui. Existem algumas pessoas que elas estão presas ao misticismo, e elas imaginam assim, não, eu vou fazer uma campanha das 40 rosas ungidas, dos 40 dias, e eu volto a dizer, eu não estou dizendo que eu tenho nada contra, mas eu quero que você entenda uma coisa. O que vai desatar a tua vida financeira, o que vai desatar a tua vida não vai ser as campanhas, mas vai ser os princípios. Me diga quais são os princípios que você observa, e eu vou dizer quais serão os resultados da tua vida. Me diga quais são os princípios que você crê e pratica, e eu vou dizer onde você vai chegar. Então ter um discipulador, ou ser um discipulador, não é manipular pessoas, não é tirar o que elas têm. O discipulador é aquele que ensina códigos. E aí, quando eu ensino esses códigos para o Robin, e o Robinho foi lá e pegou esses códigos, pegou esses princípios, e ele teve resultados desses princípios. Hoje, o que ele faz? Ele transfere isso a outros. Entende isso? Então, o papel do discipulador, Pastor Robson, se você puder acrescentar alguma coisa, mas o papel do discipulador é ensinar princípios e ensinar códigos. Vamos lá, um exemplo bem forte. No Novo Testamento, João Batista. A todo momento ele atribui a soberania de Deus. João Batista em nenhum momento usurpou, né, pela sua autoridade de profeta, e até que ele enviou 2 discípulos para andarem com Jesus. Essa é a função do discipulador. Agregar pessoas e levar elas para Cristo, levar elas para Jesus. Ele disse para os 2 discípulos, agora podem seguir ele. Fez uma investigação para saber se ele era o Cristo. Sim. Ou se havia de esperar outro. Não, ele é o Cristo. Os cegos veem, os coxos andam, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados. Então ele é o Messias. O que o João Batista fez?
vocês agora podem seguir ele. Essa é a missão do discipulador. Pegar ovelhas, pegar pessoas e transicioná-las para Cristo. Fazer com que elas caminhem com Cristo. O próprio, quando eu disse aqui também, vou voltar um pouquinho, posso retroceder um pouquinho? Pode. Na questão da renúncia. Nós temos um exemplo aqui também muito forte, em João 3, se eu não me engano. O próprio Nicodemos, mestre em Israel. Lembra que eu falei que o meu maior desafio como discípulo foi me desconstruir. Por quê? Eu tinha as minhas crendices, que é muito diferente de fé. As minhas crendices às vezes me governavam, os meus pensamentos, as minhas convicções equivocadas treinavam a minha vida para me viver o que eu queria. Então, quando eu vim para Cristo através do discipulador, eu tive que aprender a me desconstruir. Né? Essa talvez seja o grande desafio do se permitir, né? Se permitir ser desconstruído. Se permitir, se doar para isso. O próprio Nicodemos, quando ele veio ter com Jesus de noite, o pré-requisito mais uma vez foi citado. Jesus citou para ele o pré-requisito. Qual era o pré-requisito? Quem não nascer da água e do Espírito jamais pode ver o reino de Deus. Então, ser discípulo é participar do reino de Deus, é viver o reino de Deus, é ver o reino de Deus. Então, e ele ainda não entendia, porque todo aquele dogma que ele tinha, todo aquele aprendizado, toda aquela religiosidade que ele tinha, não promovia ele, né, para ver as coisas eternas de Deus. Então, Jesus disse, olha, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, convidou ele a preencher o pré-requisito, qual é? Renúncia. Ele tinha que renunciar toda a sua religiosidade de príncipe em Israel para se tornar um discípulo. E ele se tornou um discípulo. Manifesto nos últimos capítulos, que foi aquele principal para a retirada do corpo de Jesus. Foi ele que se manifestou. É um dos discípulos ocultos de Jesus. Se tornou discípulo. Um príncipe, um mestre em Israel que se desconstruiu e se tornou discípulo. Então, continua aí o pré-requisito para você ter essa vida de discipulado. Se doe, se permita ser desconstruído nas suas crendices. Como a gente não pode entrar em muitos assuntos polêmicos, cristão com muitos anos de evangelho, ainda acreditando em fábulas. Sim. Acreditando ainda em simpatias. Existem cristãos, como diz aqui, nominais, acreditando em simpatias, fábulas, misticismos. Misticismos. Crente apostando a sua fé no misticismo, nas simpatias e filosofias equivocadas. Isso é falta de quê? Discipulado. Nós percebemos que as pessoas hoje, elas têm vivido um evangelho sem fundamento. Sem fundamento. E deixa eu explicar aqui um pouquinho daquilo que eu entendo como discipulado. É impossível que alguém seja discipulado virtualmente ou à distância. No que eu digo, impossível a eficácia desse discipulado. Né? Vamos colocar em xeque a eficácia desse discipulado. Por quê? Porque o discipulado, ele precisa ser vida na vida. Ele precisa ser integral. Eu discipulo mais com o meu exemplo do que propriamente com os meus sermões. Por mais que você tenha um culto de doutrina, né? Por mais que você tenha um culto de ensino, ali você vai atingir um coletivo. E você precisa entender que as minhas necessidades, elas são diferentes das necessidades do Robson, que são diferentes da necessidade do Luan, da Juliana, da Joana, da apóstola Beth. Cada ser humano tem as suas necessidades. E eu preciso entender que para que haja um discipulado eficaz, eu vou precisar abordar assuntos pertinentes à realidade de cada indivíduo. Então, quando eu falo de discipulado, eu preciso entender que discipulado está estritamente ligado ao relacionamento. Eu vou ter que me relacionar. E sabe qual é a dificuldade hoje de muitas pessoas? É que elas têm medo de se relacionar. Muitos pastores têm medo de se relacionar. Muitos homens têm medo de se relacionar. Por quê? Porque o relacionamento se expõe. Quem se relaciona se expõe. E às vezes eu não fui tratado.
Às vezes eu tenho debilidades ainda muito sérias no meu caráter. Então, a maneira mais fácil de eu não ser exposto é eu me isolar. E aí eu gero uma igreja superficial. Porque alguém que não se relaciona, ou alguém que não se expõe, ela também vai ter dificuldade de ser tratada. Porque o tratamento acontece justamente pela exposição. Quando eu começo a me relacionar, no caso vou usar aqui, por exemplo, o Robson. Quando o Robson chegou, né, e a gente começou a se relacionar, é fato que ele percebeu alguma qualidade e também os defeitos que haviam em mim, né? O discipulador, ele não é um cara perfeito, mas ele é alguém que está em constante construção para chegar à estatura de varão perfeito, né? E aí ele percebeu, e olha só que coisa interessante essa aqui. Ele percebeu essas debilidades, mas ele também viu algo que poderia ser proveitoso para a sua vida. E ele se submeteu ao cajado, se submeteu ao discipulado desse homem imperfeito, mas que estava comprometido com o Senhor. Porque isso é o fundamental para um discipulador, estar comprometido com o Senhor e com a sua palavra. Porque eu não vou ensinar ao Robson as minhas filosofias ou as minhas ideias. Eu vou ministrar a ele o que a palavra do Senhor ministrou ao meu coração. E aí eu pergunto, escute aqui, que nós estamos falando um pouquinho sobre a importância de ter um discipulador idôneo, um discipulador comprometido com a palavra, comprometido com o céu, comprometido com Deus. Isso é de fundamental importância. Mas você precisa entender que não vai ser um anjo. Amém? Não vai ser um anjo. E você precisa glorificar a Deus por não ser um anjo. Porque se for um anjo, meu santo, o anjo, ele não tem misericórdia. Sabe por que Deus te deu esse defeituoso para cuidar de você? Sabe por que Deus te deu esse discipulador que talvez não seja, né, tão perfeito como você gostaria que ele fosse? Porque só quem precisa da misericórdia sabe exercer misericórdia. Amém? O que ele precisa ter, e que isso você não pode abrir mão, ele precisa ser uma pessoa comprometida com o Senhor, que tenha experimentado um novo nascimento e que seja comprometido com a palavra. Entende, Robson? Uma igreja que ela não trabalha o discipulado de uma forma séria, ela é uma igreja fundamentada na areia. Nesses dias que nós estamos vivendo de quarentena, onde nós temos respeitado, muitas igrejas já voltaram a funcionar, né? E nós até então achamos por bem permanecermos online, tratar o WhatsApp, cuidar das pessoas. Mas o pastor falou para mim assim, meu irmão, todo mundo sumiu, ninguém nem ligou, outros desapareceram, fugiram da igreja, e nem, né, se não veio, quanto mais dízimo, oferta, meu irmão, esquece. E aí se houve até algumas piadinhas, né, na internet, agora eu vou ver pastor morrendo de fome, agora eu vou ver a igreja fechar. E de alguma forma isso me afligiu nos primeiros momentos, só que eu lembrei de uma coisa, nós temos trabalhado com o discipulado. E agora, nesse tempo, é que vai fazer valer todo o discipulado que foi feito. Porque as pessoas, elas não estão fundamentadas em estarem num culto no domingo. Elas estão fundamentadas em Cristo, na sua palavra. Independente se elas vão estar dentro de um templo ou não. Embora que eu nasci, né, aos 7 anos para cá, 31 anos dentro de igreja, eu fico louco de estar no templo, eu gosto do coletivo, eu gosto de estar com o povo. Mas eu entendo também que esse momento é o momento de Deus expor os fundamentos de quem está fundamentado e quem não está. Deixa eu pegar um gancho. Né? De quem está fundamentado e quem não está. Se você for para a base bíblica, na questão do discipulado, do cuidado, uma das coisas que mais comoveu o coração do mestre, tem uma passagem em Lucas, se eu não me engano em Marcos fala também, que quando ele vai para uma determinada região, a Bíblia diz que Jesus ele se move de íntima compaixão. Não é pelo povo que estava com fome ali, mas porque o povo andava desgarrado, estava desgarrado, como ovelhas que não tinham pastor. Sim. Então, tratando-se da igreja, do coletivo,
A íntima compaixão do mestre ainda continua soando, em saber que existem templos que tem muitos membros, mas que depois da sua coletividade andam desgarradas, andam conforme o seu próprio entendimento, colhem do fruto do seu próprio entendimento. Então, o que comoveu o coração do mestre não era a fome que eles estavam passando, porque eles tinham necessidade, eles queriam ouvir a palavra, eles tinham fome da palavra, mas o que comoveu o coração do mestre foi o mestre olhar para a multidão e ver que a multidão estava desgarrada, como ovelhas que não tinham pastor. Isso serve para você que ainda não conseguiu se desatar para ser pastoreado. Existem pessoas que congregam, mas não são pastoreadas, é muito diferente. Existem pessoas que até vão à igreja, participam dos eventos, mas não é pastoreado e não é discipulado. Então, essa palavra aí, ela pode soar como uma chave na tua vida. Você precisa ser pastoreado e acompanhado. Precisa ter alguém que ouça, as suas dificuldades, ouça as suas necessidades, para que enfim você possa ter a sua alma sarada. Quando nós falamos de discipulado, como a gente já falou aqui, nós não estamos falando de alguém para te manipular, de alguém para tomar atitudes por você, tá bom? Não é isso. Mas é de alguém que te instrua dentro dos princípios da palavra, dentro dos códigos da palavra, para que você possa usufruir da bênção de Deus. Por quê? Toda a bênção, segundo o que está escrito lá no livro de Efésios, toda a bênção já foi conquistada, né? Nós já estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais, né? E toda a bênção já foi conquistada. Mas por que eu não tenho usufruído dessa bênção? Eu fico vendo um crente que ele está há anos dentro da igreja e ele não usufrui dessa paz que a Bíblia diz, ele não usufrui dessa graça, ele não usufrui da bênção de Deus. E aí ele fala, não, aí ele vai em algum lugar e diz assim, não, você tem que fazer uma campanha. Não, você tem que fazer um ritual. Não, você tem que subir a montanha. Não, você tem que jejuar. Falam tudo para essa pessoa, menos o quê? Menos que ela precisa viver em princípio. Menos ensinar o princípio para ela. Pastor, o que é o discipulado? O discipulado é, na verdade, aprender sobre princípios. Aprender sobre princípios. Então, quando nós falamos, olha, você precisa estar debaixo de um cajado, debaixo de um discipulado. É porque você não vai ser autodidata na questão do reino. Entenda isso. Tem você, não, eu sou autodidata. Tá bom, mas na questão do reino, você não tem condições de ser autodidata. Você vai precisar de um pedagogo. Você vai precisar de um ensinador. Você vai precisar de alguém que te ministre. Este alguém é o Espírito Santo. Amém? Mas Deus vai usar homens cheios do Espírito, movidos pelo Espírito para te ensinar. Vai te ensinar princípios. Quando eu olho para o Antigo Testamento, diz a Bíblia que Elias ele tinha escolas de profetas. E eu já me peguei muitas vezes me perguntando o que seria uma escola de profetas. Eu fiquei imaginando, meu Deus, será que Elias ensinava o cidadão a profetizar? Não é isso que nos vem à mente? Talvez algum teólogo aí, alguém mais esclarecido que eu, me perdoe minha ignorância, mas no primeiro momento é o que eu imaginava. Mas quando eu fui lendo, relendo, ouvindo, meu Deus, quando eu fui procurando nas Sagradas Escrituras, eu entendi o que é que Elias ministrava. O que Elias ministrava era princípios. Princípios. O que Elias ministrava era códigos de leis, códigos de conduta, princípios para que pudesse se exercer o ministério profético. Então, quando nós falamos de discipulado, pastor Robson, nós estamos falando de algo poderoso, de algo que pode abrir precedentes para uma vida de excelência. E aqui está a chave que... deixa eu refazer aqui minha fala. Aqui está aquilo que distingue
aqueles que são apenas crentes e aqueles que vivem uma vida sobrenatural em Deus. Porque é impossível você experimentar as coisas de Deus se você não estiver disposto a ser discipulado. Está conosco aí pastor Valdir, ó, viu o Valdir aí, Laís, meus amigos. Está o Valdir também de Campinas, é isso? É o Valdir de Campinas? Campinas, no Sorocaba, aliás. Deus abençoe Valdir, nosso discípulo também, né? Glória a Deus. Valdir de Gaspar também está conosco. Deus abençoe Gaspar. Deus abençoe os nossos irmãos aí de Santa Catarina. Deus abençoe. Então, quando nós falamos de discipulado, a gente precisa prestar muita atenção nisso. O que é que o discipulador vai fazer? Se fala muito de discipulado hoje, né? É uma febre até. Todo mundo, existem dezenas de modelos aí. M12, MDA, PG, sei lá, centenas de modelos. E alguém fala, o discipulado em que modelo? Não, discipulado no modelo bíblico. Nós não estamos aqui hoje falando do discipulado do M12, estamos falando do discipulado no modelo bíblico. O discipulado no modelo bíblico é ensinar princípios. Ensinar princípios. Quando nós ensinamos princípios, nós damos chaves de prosperidade, nós damos chaves de liberdade, nós damos chaves de crescimento, nós damos chave para que as pessoas desenvolvam. Sabe por que muitas pessoas elas estão vivendo um evangelho raso? Porque elas talvez não se permitiram, porque também tem duas questões aqui. Tem aquele que não tem se preocupado com o discipulado e aquele que não quer ser discipulado. Não é verdade? Tem aquele que não quer ser discipulado. E quando o indivíduo não quer, é muito complicado. Como é que eu vou obrigar alguém a ser discípulo? Então, eu escutei em uma conferência Esther Amazonas falar uma coisa que eu achei fantástico. Esther Amazonas, ela disse assim: é impossível discipular alguém que não nasceu de novo. É impossível discipular alguém que não nasceu de novo. Então, o primeiro pré-requisito, eu falei aqui que é de fundamental importância que o discipulador seja alguém idôneo, que tenha vida com Deus, que esteja comprometido com Cristo e com sua palavra. E o discípulo é de fundamental importância que ele tenha nascido de novo. Ele tem que ter nascido de novo. Porque o discipulado não vai fazer com que alguém nasça de novo. Porque isso é uma obra do Espírito Santo. Quem consegue entender? Né? Isso é uma obra do Espírito Santo. Então, se o discipulador ele tem que ser idôneo, ele tem que ser alguém comprometido com Cristo, com sua palavra, o discípulo, para ser um discípulo legítimo, ele precisa ter nascido de novo. Amém. Complementa aí. Vou pegar aqui um gancho também da questão do relacionamento, que foi muito importante para mim. Eu vou falar um pouquinho do meu testemunho, né? Eu não tive esse relacionamento antes de conhecer a Cristo como eu tive com o meu discipulador, né? Onde eu tive oportunidade de me expor e não voltar vazio, né? Se expor e receber também um bálsamo, né? Porque o discipulador também tem essa habilidade de trazer o bálsamo para o discípulo que está ferido, machucado, né? Como eu digo aqui, eu vim para Jesus machucado, ferido. Bem feio, bem feio. Sem amigos. Sem amigos. Discipulado deixa até o cara bonito. Bem ruim, bem ruim. E o relacionamento, ele me fez crescer bastante, né? Hoje eu consigo até falar em público. Hoje eu consigo até falar em público, né? Consigo aí vencer alguns paradigmas que tinha dentro da minha alma por causa do relacionamento. Então, nascer de novo para mim foi muito importante também. Né? Ser construído novamente, ser gerado no Espírito também foi muito importante para mim. Entender a pessoa de Jesus através dos princípios também trouxe um desatar sobrenatural na minha vida. Por quê? Porque eu tinha uma vida totalmente reservada naquilo que eu entendia, né? no pouco entendimento que eu tinha. Então, falando de relacionamento, né? A grande chave também do discipulado é o relacionamento. Existem pessoas que têm essa dificuldade, até mesmo no coletivo, de dar um abraço, um aperto de mão. Pessoas que têm, a gente trabalha nesse modelo de célula,
né? Pessoas que têm aquele medo de falar, né? Aquele medo de se abrir, até mesmo de se achegar, né, no seu irmão. Por quê? Porque tem traumas escondidos e não existe ninguém habilitado com ferramentas divinas para destravar a vida desse discípulo. Então, o discipulador ele entra aonde mecanismos humanos e naturais não podem entrar. Sim. Talvez o teu coach aí, ele ministra a sua alma, como diz o Marco Luiz, e é que nem droga, né? É viciante, né? A dose de hoje não serve para amanhã. Mas quando entra alguém cheio do Espírito Santo, né? Você pode ver lá, apóstolo, no Evangelho de Marcos e Mateus, quando Jesus entra na cidade de Gadara, Sim. a presença dele constrangeu as trevas ao ponto de que esse endemoniado de Gadara, nem correntes, nem grilhões prendia ele. Mas quando Jesus entrou na vida dele, né, Jesus conseguiu trazer a libertação. E foi outro ponto importante da minha vida. Eu tive a minha libertação. O próprio Jesus disse em suas palavras, né, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu estava preso, aprisionado nas minhas ideias e convicções. Tratando-se também de relacionamento, quando você olha... Posso só pegar um gancho que tu falou aí? Pode, você é o discipulador. Não, tu falou algo aqui que é tremendo. O verdadeiro discipulado, ele liberta. O verdadeiro discipulado, ele não te aprisiona. Né? Eu vejo pessoas que elas estão presas em cadeias emocionais. Como se o discipulador tivesse, sabe? Possessão. Tivesse posse daquela pessoa. E a pessoa não tem liberdade. Eu já vi coisas esdrúxulas a respeito disso. Eu já vi pessoas falando assim, olha, eu tenho que falar da minha vida íntima, do meu relacionamento íntimo. Meu Deus, que loucura é essa? Né? Eu já vi discipulador que ele quer falar para os cidadãos se ele pode comprar o carro branco ou azul, se ele pode... Não é? Tem umas loucuras que não tem nada a ver com o discipulado. O discipulador, o verdadeiro discipulado gera liberdade. Amém? O verdadeiro discipulado, ele gera liberdade. Pode continuar aí, ó. Quando o discipulador entra com as ferramentas do céu, ele traz essa libertação. Ele realmente consegue tirar as vendas dos olhos dos discípulos, daquele que se permitiu ser discipulado. Quando você vai lá para João 4 e você vê aquele diálogo, né, o relacionamento da mulher samaritana com o próprio Cristo, você observa que todos os dias ao meio-dia ela ia com um cântaro. Sim. Era a sua ferramenta de buscar água ali, né, por causa da rejeição que ela sofria, porque era uma mulher que vivia no pecado. O próprio Jesus denunciou o pecado dela. É uma coisa que você tem que entender também, que muita gente não quer se submeter ao discipulado porque o seu pecado vai ser denunciado, né? As coisas ocultas vão ter que vir para fora, né? Vão ter que ser expostas. E quando ela entra num relacionamento com Jesus, ela teve também os seus pecados denunciados, né? Foi exposto. Mas quando você entra num relacionamento de discipulado, você se expõe e é curado. Você não se expõe e vai para casa sem uma solução. Você não expõe a sua vida para o discipulador e volta sem uma resposta. Você não expõe os seus problemas para o seu líder, para o seu pastor e volta vazio para casa. Não. Quando você se expõe, você recebe a cura na sua alma. Você recebe chaves, você recebe ferramentas, você recebe respostas de Deus para o seu problema. E quando nós olhamos a mulher samaritana, todos os dias ela vinha com um cântaro buscar água no poço. Jesus teve um encontro com ela. Teve o relacionamento. Esse relacionamento, apóstolo, aí é muito forte. Esse relacionamento fez com que essa mulher abandonasse o cântaro. Sim. Agora presta atenção. Quando você se relaciona com Jesus através do discipulado, o discipulado, em outra linguagem, é mais de Jesus no discípulo e menos de nós. Sim. É por isso que quando a gente discipula, vamos supor, eu estou discipulando uma ovelha aqui que se submeteu, né, que quer aprender sobre Cristo. Quando nós discipulamos, nós injetamos tudo aquilo que recebemos do alto, injetamos naquele discípulo e devemos automaticamente, rapidamente, se encher novamente, porque é uma via de mão dupla. O discípulo veio, o discipulador vai. Né? O discipulado não é só uma mão, é uma via de mão dupla. Então, houve esse encontro com a mulher samaritana, e isso fala muito comigo, porque eu tive que ir ao encontro de Jesus, eu tive que ir às verdades de Deus.
Eu tive que ser confrontado com as verdades de Deus, ao ponto de abandonar o meu cântaro. A Bíblia diz que ela quebrou o cântaro dela e voltou a ser um cântaro. Tem noção que é isso por quê? Agora, essa desceu. Olha aí para mim entrar aqui com... Olha a pergunta que eu fiz. Comentários. Olha a pergunta que eu fiz no meu espírito, apóstolo. Por que ela teve essa ousadia de quebrar o cântaro? Porque era a única ferramenta que ela tinha de buscar água no poço. Ela era responsável pela sua sustentação, para suprir a sua necessidade. Ela mesma que ia no poço, não eram os maridos que ela teve, os homens que ela teve, era a própria samaritana que ia no poço. Mas o que fez essa mulher quebrar o cântaro? Uma coisa que eu aprendo, o discipulado, no relacionamento do discipulado, te gera fé. Ela acreditou tanto nas palavras de Jesus que ela falou assim, não preciso mais do cântaro. Sim. Ela saiu de casa com um cântaro e voltou sem um cântaro. Então, o discipulado quebra aquilo que você carrega, né? Aquilo que você não consegue desapegar. Aquilo ali era um instrumento que ela tinha, porque a vida de pecado que ela exercia fazia com que ela mesma tirasse a água do poço, ela mesma fosse a responsável para a sua própria sustentação. Então, quando ela teve esse relacionamento com Jesus e ela foi ministrada, né, através de palavras de vida, ela teve tanta fé que o discipulado tem que gerar fé. É terrível quando você procura alguém que se diz homem de Deus e você sai frustrado. É terrível quando você coloca uma expectativa no homem de Deus. Você vê isso no Antigo Testamento. Todas aquelas que procuraram os profetas é porque elas acreditavam que aquele homem verdadeiramente era um homem de Deus. Sim. Aquele homem realmente trazia algo de Deus para suprir a sua necessidade. Então, quando ela teve esse encontro com Jesus, apóstolo, eu vou passar para tu. Não, aí. Uma coisa que eu aprendi agora. Saudade dos cultos. O discipulado. O discipulado na vida da samaritana gerou fé tamanha que ela quebrou o cântaro. Ou seja, ela não teve para ela assim, ó, se você quebrar o cântaro, você tem essa opção, aquela opção, não teve. As palavras de Jesus na vida dela foi o suficiente a tal ponto de ela quebrar o cântaro e voltar para a sua geografia transformada ao ponto de ganhar toda Samaria. Então o discipulado é uma ferramenta que gera fé. O discipulado é uma ferramenta que liberta. Ela voltou liberta para a sua geografia. Então eu quero dizer para você que quando você se submete a esse cuidado, a esse discipulado, a essa ferramenta, ela te gera libertação. Amém? Libertação. Queridos, eu quero fazer nota aqui. Tem alguns discípulos aí que estão nos acompanhando. E eu acho que fazer um discípulo pastor é mais fácil do que fazer um pastor discípulo. Né? É muito mais fácil. Mas tem aí pastora Geisiane, que está aí nos acompanhando, Valdir, que está aí também. Eu vi aqui também pastor Ricardo, da Cairós. Eles teceram aqui alguns comentários, né? Pastor Ricardo falou que às vezes se cobra muito do discipulador e não se tem uma vida voltada na questão do discípulo, né? E é verdade, às vezes se cobra e a pessoa precisa entender que o discipulado é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Né? Eu espero do meu discipulador, mas eu preciso também estar disposto a me submeter ao discipulado. E eu quero deixar essa nota aqui, porque isso é muito importante também. Né? Pastor Laís, a pastora Laís e o Valdir são também nossos discípulos, nossos filhos lá em Santa Catarina. Lá. Deus abençoe. Laís falou aqui algo tremendo, né? Que, deixa eu ver aqui, ao contrário do que muitos pensam, discipulado não é uma metodologia ou uma ferramenta. Discipulado é a essência do cristianismo e Cristo nos deixou como modelo. Isso é tremendo, pastora Laís. É exatamente isso aqui. Quando nós falamos de discipulado, nós estamos falando, eu vou usar um termo aqui, né? Nós estamos falando da coluna vertebral do cristianismo. Se eu tirar o discipulado, não tem cristianismo. Porque como é que eu vou projetar Cristo em alguém se não for por meio do discipulado? Não é isso? Só o discipulado é que faz com que as pessoas possam realmente experimentar algo
sobrenatural é a essência de Deus. A pastora Geisiane também fez um comentário falando exatamente da questão do discipulado. Não é uma prisão. Tem muita gente que acha, alguém quer mandar na minha vida, né? A gente sempre olha pelo prisma contrário da situação, né? Não, tem um discipulado, é alguém para mandar na minha vida. Uma aversão. Uma aversão, né? Alguém que vai colocar a mão na minha vida, a colher no meu casamento. Eu costumo dizer o seguinte, que o nível que você receber o discipulado, né, é um nível de desatar da tua vida. Se você acha que o seu discipulador só pode, você dá um limite para ele, não, só até aqui, então é só até ali que você vai prosperar, só até ali que você vai ter êxito, né? Então, às vezes, eu preciso me render. Eu acho que essa é a palavra. Me render ao discipulado. Você que está me ouvindo aí, tem muitos amigos aí, eu estou aqui tentando ver, né? Glória a Deus, tem muita gente aí nos acompanhando. Pastora Geise está falando aqui, ó, há 5 anos atrás não tínhamos com quem conversar. Hoje temos pais espirituais para cuidar de nós e dos nossos filhos, né? Pastora Geise, ela está caminhando conosco 5 anos, meu Deus, estamos ficando velho, né? Temos aí alguns pastores também, Valdir, glória a Deus, pastor Valdir, né? Oi? Pastor Wellington, Thiago Maduro. Pastor Wellington, Thiago Maduro. Thiago Maduro tá aí? Meu Deus! Eita Deus de glória! Ouvi, pastor Thiago, perdoa aí nossas incoerências teológicas. Complicado fazer uma live com o senhor aí nos analisando. Mas deixa eu dizer uma coisa, em nome de Jesus. Nós estamos já há 1 hora falando, se você não percebeu, é que sinal tá bom, né? Se nós estamos há 1 hora falando. Eu queria ver um feedback aí de você que nos acompanhou nessa live. Eu quero, na verdade, produzir um conteúdo que seja de edificação para a tua vida, que possa edificar a tua casa, a tua família. E nós queremos fazer as nossas considerações, né, pastor? A gente queria ficar falando aqui pelo menos mais umas 3 horas, né? Nós temos. E eu queria convidar o Robson para quarta-feira que vem, né? No mesmo horário, a gente vai estar fazendo a segunda parte do discipulado. E aí a gente vai continuar esse assunto. Outra coisa, o discipulado surpreende. Eu estava aqui pensando em algo e, na verdade, né, a gente vai falar um pouquinho mais disso na nossa próxima live, mas eu não posso terminar sem dizer para você que discipulado, ele é uma ferramenta de Deus. Ele é uma ferramenta de Deus. Eu vejo pessoas hoje que caminham sozinhas por opção, né? Infelizmente, algumas pessoas foram ministradas e falaram para elas que elas podem caminhar com Jesus sem precisar estarem inseridas dentro do contexto igreja, porque falam que igreja não serve, que igreja não presta, que igreja tem pessoas com problemas, né? E aí nós temos hoje aí uma classe que se denomina desigrejados, né? Os desigrejados. E eu queria ter uma palavra para você que está desigrejado, primeiro como pastor e como igreja. Eu queria te pedir perdão, né? Se a igreja te feriu, se a igreja te machucou, se de repente você não conseguiu se inserir dentro desse grupo, porque a igreja é, na verdade, um grupo de pessoas que também estão dentro de um processo de cura, né? Também estão trabalhando, sendo construídas dentro dessa ferramenta chamada discipulado. Então, no primeiro momento, eu queria te pedir perdão se o corpo de alguma forma te machucou, se a igreja de alguma forma te feriu, se a igreja de alguma forma te fez se sentir preterido, se a igreja te colocou para fora, talvez por uma atitude de algum membro doente, de alguém que também como você, né,
tem os seus defeitos. Em segundo caso, quero dizer para você que da mesma forma que você saiu, você pode voltar. Amém? Existe um espaço para você. Você não vai ser um corpo. Se eu amputar o meu dedo e colocar ele ali em cima da mesa, ele não vai ser um corpo. Ele vai ser apenas um dedo. E um dedo amputado vai apodrecer, vai deteriorar. Eu preciso entender que a vida no corpo, o coletivo, né, é essencial. Sabe por quê? Porque aqui nós vamos aprender um com o outro. O Rob me fere, eu firo o Robson. E nós não nos tornamos inimigos, nós vamos ter que aprender a pedir perdão. Uma coisa linda que eu quero testemunhar aqui, no discipulado, é que eu nunca pintei o Superman, né? Eu nunca coloquei a capa nas costas. Eu hoje não tenho só discípulos, eu tenho amigos, né? Eu tenho irmãos, eu tenho pessoas que conhecem as minhas debilidades, que também conhecem as minhas qualidades, e que às vezes a gente não está bem, né? E às vezes a gente senta e pode chorar junto, pode sorrir junto. Já tive que pedir perdão para meus discípulos, já tive discípulo que teve que pedir perdão para mim, e a gente vai caminhando. Então, meu amigo, você que está aí sozinho, caminhando sozinho, trancado dentro de casa, falando para você mesmo, né, tentando acreditar numa mentira que você criou dentro de você, dizendo, eu não preciso de igreja. Tem gente que está bem assim, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso estar no culto, mas está sendo açoitado pela crise de ansiedade, pelo pânico, está desestruturado nesse momento, apavorado. Meu irmão, em nome de Jesus, aceita que dói menos. Você precisa de Jesus. E você precisa do corpo. Você precisa estar inserido no corpo. Então eu quero convidar você, volta para casa. Amém? Volta para casa. É uma casa de gentes imperfeitas, é verdade. Pensa no povo. Meu irmão, o povo mais imperfeito está dentro da igreja. Eita, povo imperfeito, meu irmão. Pensa num povo problemático. Pensa num povo doente. Mas nós estamos sendo tratados pelo Senhor dos Senhores, o médico dos médicos. E dentro do contexto da igreja, a ferramenta que é usada para a transformação da vida do homem é o discipulado. Amém? Então eu quero dizer para você que Jesus te ama, que nós, a igreja, te amamos. Nos perdoe se como igreja te ferimos em algum momento. Eu peço perdão em nome da igreja de Cristo. Se nós te ferimos, se nós te machucamos, eu quero dizer para você, nos perdoe. Mas vem, porque nesta casa tem remédio. E se ele te feriu, ele mesmo te curará. Ele mesmo te sarará. Ele mesmo vai gerar cura na tua vida. Amém, queridos? Quarta-feira que vem, às 21h30, nós vamos estar com a segunda parte do discipulado. E aí nós vamos bater um papo. Tenho certeza que Deus tem muita bênção para a tua vida. Deus te abençoe. Obrigado por nos acompanhar. Pastor Robson faz as suas considerações finais aí, em nome de Jesus. O apóstolo deixou a dele, né? Agora eu vou falar para você que é discipulador, que no meio da caminhada foi ferido também, o apóstolo está ministrando aqui, né? É uma via de mão dupla, né? Eu achei muito lindo quando Pedro e João estavam na porta do templo e tinha um coxo na porta do templo. Eles estavam indo para orar, era a hora da oração. E eu achei lindo que eles falaram assim, eles não falaram, olha para Jesus, agora presta atenção, hein? Eles não falaram, olha para Jesus. Essa aqui é uma advertência para todos nós que somos chamados e comissionados para cuidar de ovelhas, cuidar de vidas, formar discípulos. Eles falaram, olha para nós. Ou seja, você tem a sua responsabilidade. Embora você tenha se frustrado, caído, tropeçado, existem pessoas que estão olhando para vocês. Eles poderiam falar muito bem assim, olha para Jesus. Eles falam, olha para nós. Olha para nós. Então você tem a sua responsabilidade. Se você está nessa condição, sendo açoitado por ansiedade, crise, pânico, né? Alguns já se apostataram, apóstolo. Vamos falar aqui, né? Sim. Alguns já se apostataram mesmo da fé, com as suas atitudes, eles denunciam que já se apostataram, mas se você ainda acredita no verdadeiro princípio de Jesus, que é gerar novas vidas, fazer discípulos, existem pessoas que estão olhando para nós, existem pessoas que olham para você. Então não esmoreça,
Amém? Você é a igreja de Cristo, você é o veículo de Deus. Não esmoreça. Amém? Eu quero deixar aqui minhas considerações o pessoal do Quarentenário que está me acompanhando, eles sempre me acompanham aqui nas lives, né? O pessoal da Fataf Rio Branco, Praia Grande. Tem algumas que vai até para a África, né? Que você não pode acompanhar por causa do horário. Né? Eu mando tudo para a África lá, eles assistem, porque eles gostam, né? Anseiam pela palavra. Então, quarta-feira nós estaremos aqui. 21h30. 21h30. Agora encerramos. Deu certo, né? O senhor gerou esse DNA de falar. Pastor Anderson, Deus abençoe, Pastor Anderson. Eu vi o senhor aqui também, viu? Valdir, Geisiane, Wellington, Pastor Diogo, Pastor Ricardo, Marcelino. Pastor Marcelino. Marcelino, glória a Deus, Oi? Pastora Geise. Pastor Wellington, todos os pastores que estão conosco aí. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Eu quero pedir em nome de Jesus que você compartilhe. Compartilhe. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo grande na sua vida. Eu queria pedir que você se inscrevesse no nosso canal de YouTube, tá bom? Fataf. Coloca lá Fataf e se inscreva. Aciona o sininho, deixa um like, faz um comentário nos nossos vídeos. Nós queremos, em nome de Jesus, alcançar aí pelo menos 1000 inscritos. E eu preciso da tua ajuda. Me ajuda aí, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, aciona o sino, dá um like, faz um comentário embaixo. Nos ajuda em nome de Jesus. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus te abençoe. Shalom.